Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos estar conversando sobre alimentação saudável. Como eu faço para saber se a minha alimentação tem sido uma alimentação saudável, né? Eu tenho me alimentado de forma saudável? Então, o primeiro passo para que a gente possa determinar o que é uma alimentação saudável, nós precisamos analisar três pontos importantes. O primeiro é o equilíbrio, né? Nós precisamos equilibrar os 5 grupos de alimentos, que nós vamos já conversar um pouquinho sobre eles. Nós precisamos variar esses grupos de alimentos. Não adianta eu comer o único tipo de alimento e achar que aquela alimentação está saudável. Aquele alimento é um alimento saudável, mas para que a minha refeição como um todo ela possa ser considerada saudável, eu preciso ter variedade nos tipos de alimento, porque cada grupo alimentar ele vai ter uma função diferente no nosso organismo. E o terceiro ponto, o controle das porções. Nós precisamos ter essa dimensão. Por exemplo, fruta é saudável e então eu vou comer 1 quilo de maçã, 1 quilo de pera. Então, assim, fica desequilibrado a quantidade que você está comendo. Então, nós vamos aprender também nessa questão das porções. Basta você entender esses 3 pontos. Saber equilibrar os 5 grupos alimentares, que são frutas, vegetais, grãos, proteínas e laticínios. Esses 5 grupos alimentares nós precisamos e dentro desses 5 grupos alimentares, eles têm vitaminas, minerais, fibras, proteínas, carboidratos complexos, todos os nutrientes que o corpo vai precisar durante o nosso dia, né? Também não podemos deixar de lado a importância da suplementação alimentar, porque por mais que nós façamos uma alimentação bem variada, a gente acaba um dia ou outro não conseguindo ter esse total controle e acaba faltando alguma coisa. Então, uma suplementação hoje, ela é cada vez mais indicada para que nós possamos ter uma vida mais longeva, mais saudável, mais feliz, com mais energia. Então, vamos lá. Entre os 5 grupos de alimentos, né, que eu já comentei com vocês, o primeiro deles são as frutas. O primeiro passo é variar. Variar as porções, variar as frutas, né? Não comer uma única fruta e principalmente como ter acesso a essas frutas. Quais são as melhores opções? Primeiro passo, as frutas frescas são o ideal, né? Nós termos ali perto de nós opções de frutas frescas para a gente estar comendo todos os dias. Depois, frutas, digamos assim, com água, né? A fruta com a água também dá certo, né? A fruta enlatada em água, que você possa ali tirar a água, comer, que é a conservação. Algumas frutas, como por exemplo o pêssego, a gente encontra muito ele em água, né? Outro ponto são as frutas congeladas, né? Muito bom, vale muito a pena, porque ali vai deixar a fruta. Claro, o ideal é ela fresca, mas ela congelada também tem a sua vantagem. E também a fruta desidratada. Né? O que é a fruta desidratada, Luciana? A fruta desidratada é quando você tira toda a água e aí você acaba comendo. O exemplo que a gente vê muito é a uva passas, né? A gente vê a uva passas ali, uma uvinha daquela pequenininha, é uma uva desidratada. Então, o que a gente precisa tomar cuidado é na quantidade, porque geralmente uma fruta desidratada, a gente perde um pouco a noção da quantidade, do quanto comer, porque ela tá ali pequenininha, desidratada, mas ali é a fruta, ali tem os nutrientes da fruta, tudo numa fruta só e tem as calorias também. Então, de acordo com o seu objetivo, principalmente se for de perda de peso, a fruta desidratada tem que tomar muito cuidado. E o segundo ponto, a gente vai falar sobre os vegetais. Os vegetais, eles têm baixa caloria, possuem fibras, vitaminas e minerais. Então, eles são ótimas opções para que nós possamos estar comendo vitaminas e minerais ao longo do dia, né? E também as fibras. O ideal são vegetais crus, né? A gente está comendo os vegetais crus e frescos. Também podemos comer os vegetais enlatados, né? Tomando cuidado para que seja sem adição de sódio,
né, e sem molho, porque geralmente os alimentos enlatados, eles vêm com adição de sódio, e isso a gente tem que tomar cuidado para que a gente possa não estar ingerindo sódio mais do que nós precisamos. E também podemos prepará-lo cozido, no vapor, várias formas de preparo, né? Mas em outras oportunidades eu vou estar passando aqui algumas dicas de como preparar legumes, de como preparar uma refeição colorida de forma mais saudável, dando tempero, porque isso ajuda muito, né? A gente trabalhar essa questão da variedade e do sabor. Muita gente diz, eu gosto muito de legumes congelados, né? E faço no vapor. Então, muita gente às vezes não gosta. Então, o segredo é depois você dar uma refogada com um azeite de oliva. Você pode colocar algumas ervas desidratadas, como ervas finas, como orégano, manjericão. Às vezes até um alho frito. Algo que você goste, que vá lhe dar um tempero e não vá te trazer prejuízos. O outro ponto são as proteínas. As proteínas, gente, elas são muito importantes para o nosso organismo, para dar sustentação para o nosso organismo. E as melhores formas de ingerir proteína são através das proteínas vegetais. São as melhores opções, né? Proteínas vegetais. Depois disso, vem os peixes e os frutos do mar. Depois os ovos, as carnes de aves sem pele, as carnes magras, né? Por último, as carnes vermelhas, as carnes magras, vermelha. A gente deve evitar a todo custo os alimentos processados, porque os alimentos processados, ali tem várias coisas que não são saudáveis. Tem adição de sódio, tem muita gordura, então aquilo vai trazer prejuízos para a sua saúde. Quais são os alimentos processados, Luciana? Dá um exemplo para a gente saber o que é. Linguiça, mortadela, salame, salsicha, tudo isso são alimentos processados que nós devemos evitar. E eu costumo dizer assim, eliminar. Se a gente conseguir eliminar totalmente, melhor ainda. Se a gente ainda não consegue eliminar totalmente, vai diminuindo a quantidade que vai comendo, vai diminuindo a ingestão para que você possa estar investindo em proteínas mais saudáveis, para que você possa ter uma vida melhor. E o terceiro e o último ponto, né, dos 5 grupos alimentares são os laticínios, né? Os leites e quais são as fontes, né? Eles são proteicos e tem muito cálcio. E aonde eu posso encontrar esses laticínios? Primeiro passo no leite, né? De preferência no leite desnatado ou semidesnatado. Nos iogurtes, de preferência os iogurtes desnatado ou semidesnatado. E também nos queijos, de preferência os queijos mais brancos, que são os queijos com menos gordura. Esses 3 tipos de alimento, né, o leite em si, o iogurte e o queijo, são os alimentos onde nós mais encontramos os laticínios, né? E aí vamos trabalhar a variedade. Quando a gente for se alimentar, vamos procurar em todas as refeições e lanches ter essa variedade. Frutas, legumes, grãos, proteínas e laticínios, para que nós possamos ter uma refeição completa, variada, e que nós possamos pesquisar e estudar um pouco sobre as porções, para que nós possamos não exagerar. Porque a porção necessária para você vai ser de acordo com o seu objetivo. Se o seu objetivo é perder peso, vai ser uma determinada porção. Se o seu objetivo é ganho de massa muscular, vai ter alguns grupos alimentares que você vai precisar comer um pouco mais. E isso vai ser sempre de acordo com o acompanhamento de um profissional. Alguém que está lhe acompanhando para lhe dar esse suporte, certo? Eu espero que essas dicas sobre alimentação saudável tenha trazido mais clareza para você, que a partir de hoje você possa assumir o compromisso de ser mais saudável, buscar se alimentar melhor, comer nos horários corretos, comer as porções corretas de forma variada e que você possa também pensar na possibilidade de agregar uma suplementação de qualidade também com você. Se você tiver esse objetivo também, pode me procurar nas minhas redes sociais, aqui, que é Coach Luciana Mesquita. Você pode falar comigo por lá, que aí eu vou estar podendo te ajudar e te conduzir a usar uma suplementação de alta tecnologia,
uma suplementação premium, uma suplementação que eu já uso há 18 anos, minha família toda usa, meus filhos usam, meu esposo usa, meu avô de 96 anos usa. Então, assim, é uma suplementação que vai ser adequada a cada necessidade e dá para toda a família, tá certo? Fiquem com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!